Olá, muito bom dia para você que está aqui, ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa bem assim e que coisa boa é ter você aí do outro lado da telinha. E olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre microbiota. Você sabe o que é isso? Microbiota intestinal? Já já vocês vão entender tudo sobre esse termo, sobre esse assunto, tá? Ainda também vamos falar sobre reaproveitamento de alimentos, né? A pandemia veio aí nos ensinar um bocado de coisas, entre elas a como reaproveitar melhor os alimentos. E ainda também, para fechar, nós vamos falar sobre arrependimento e mudança. Quantas vezes aí a gente fez alguma mudança na nossa vida e se arrependeu? Como lidar com isso? Já já nós vamos falar sobre isso e muito mais. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí pelos canais 525 e 25 da NET, claro. Tem também ainda, né, o pessoal que nos assiste aí pelo portal gazetaweb.com e ainda a galera que nos acompanha pelo nosso aplicativo da TV Mar, principalmente o pessoal do interior. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês, tá certo? É sempre muito bom saber que vocês estão aí do outro lado aqui acompanhando o nosso trabalho, os nossos temas. Lembrando das nossas redes sociais, não esquece, se você já acompanha a gente tudo certo, nada errado, mas se você ainda não nos acompanha, corre lá, acompanha a gente. Estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter e é muito fácil para você nos encontrar. Basta colocar lá no campo de busca, tá, dessas plataformas TV Mar Canal 25 ou TV Mar Canal 525. Logo a gente vai aparecer lá o nosso perfilzinho para vocês e a gente vai poder interagir muito nas mídias sociais. Tem também o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa equipe de produção. Pode nos enviar sua crítica, sua sugestão de pauta, elogio também, tá? A gente tá aceitando. Pode mandar pra gente. Nós gostamos muito de interagir com todos vocês. Vamos lá começar o programa de hoje? Eu já começo aí perguntando se você sabe o que é microbiota intestinal. Nos últimos anos, esse conjunto de micro-organismos que habita no nosso corpo tem recebido muita atenção da comunidade científica. E é sobre isso que a gente vai conversar agora no bate-papo bem descontraído, bem legal, com o coloproctologista Manuel Álvaro Lins e também com a Thaís Geda, ela que é estudante de medicina. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos aqui ao Bem Assim. Obrigado. Obrigada pela presença de vocês. Já quero começar desvendando o que é então microbiota intestinal. Vamos lá. Claro. Bem, bom dia. Bom dia a todos os espectadores. Bom dia aos ouvintes da TV Mar. Mara, obrigado por chamar a gente aqui para participar desse bate-papo. Bem, microbiota hoje é um tema no ambiente de pesquisa muito bem explorado, né? Cada vez mais, dos últimos 20 anos para cá, está crescendo muito o interesse pela microbiota. Então, a microbiota, como você falou, é um conjunto de micro-organismos. Nós temos o microbioma, Sim. que é todo o corpo, e a microbiota, que são os organismos em cada lugar do corpo humano. Boca, estômago, jejum, o cólon, que é o mais rico de todos, que é o mais estudado, né? E aí a pele também, então Sim. Isso aí é o microbioma. E a microbiota são esse conjunto de micro-organismos em determinado lugar do corpo, né? Então ela tem várias funções, tem uma atividade na defesa, atividade na manutenção do equilíbrio do corpo humano. Então tudo isso, formação de hormônio, né? Então é uma coisa assim muito rica. Nós temos mais bactérias do que células humanas, né? São 390 trilhões de bactérias. Nós somos uma superbactéria andando. Andando, né? Livremente por aí. Livremente. Então, tem, não só o microbioma, tem bactérias, arqueobactérias, vírus e fungos. O mais rico são as bactérias, né? Então, a bactéria que hoje o nosso foco é a bactéria do intestino, certo? A bactéria tanto do intestino delgado como grosso. Então, nós temos hoje um laboratório, a Thaís participa do laboratório, com outros colegas também, lá na FAMED, na Faculdade Sim. de Medicina. Nós chamamos ele de inhame. Inhame, como é que surgiu essa história do inhame? O inhame surgiu de um insight, eu indo para a universidade, a gente conseguiu esse inhame, montar o laboratório Sim. através de um projeto do Ministério da Saúde. Eles forneceram o suporte para a gente e a gente colocou esse laboratório lá na FAMED. O IAM significa Instituto de Habilidades Multidisciplinar em Microbiota Intestinal.
E o inhame também é uma raiz da terra, Sim. que é um prebiótico, muito bom para o aparelho digestivo, muito bom para o intestino, para o equilíbrio dessa microbiota. Então veio a calhar o nome inhame com o laboratório. Tá tudo ali, né? Junto, misturado, tudo se conversa, né? Professor, o senhor falou aí que nos últimos 20 anos esse tema ele tem sido bastante estudado pela comunidade científica. Eu queria saber, Thaís, por que isso está acontecendo, o que é que vocês fazem lá no IAME? Conta pra gente, né? Compartilha um pouquinho aí dessa sua experiência. A microbiota já é conhecida nossa, né? Antigamente chamava ela de flora intestinal. E aí, com o tempo, foi descobrindo novas funções. Então, funções com síntese de vitaminas, com participação no sistema imune, como o professor falou. A proteção dessa barreira para que outros micro-organismos que causam doenças não se proliferem e não causem doenças, então a proteção. Então foi cada vez se interessando mais por esse tema e como ele pode estar relacionado com doença, saúde e doença, né? E aí, sabe-se também que tem uma relação muito intrínseca com o sistema nervoso central, não é, professor? Então, o eixo cérebro-intestino, que é um eixo de via mão dupla. Então, tanto o nosso intestino está conversando o tempo todo com o nosso cérebro, assim como o contrário. Então, foi visto que ela está relacionada, sim, com várias coisas, não só com a motilidade intestinal, então não só com alterações do hábito intestinal, mas como várias funções do nosso organismo. Então, ela é muito importante de ser estudada, de ser valorizada e cuidada também, né? E, professor, quais são os fatores em que podem acabar interferindo na biota? Na microbiota? Isso, na microbiota. Ele é muito fatorial, né? Tá. Então, a gente tem o fator ambiental, tem o fator nutricional, o fator genético, né? O fator genético, cada um tem a sua composição. E a microbiota, ela tem uma característica. Cada um tem a sua impressão digital e cada um tem a sua impressão microbiótica. Então, ela é característica para você. Então, nos 7 bilhões de seres humanos, cada um tem a sua microbiota. Então, isso é uma coisa que deixa a gente, assim, cada vez mais curioso de saber como é que você pode trabalhar isso, né? E um fato é que você tem mais de 1.000 espécies de bactérias. Sim. Dessas 1.000, 30 são que compõem mais. 95% são 40 espécies que são estudadas. Então, nessas 40, são aquelas que a gente dá maior foco. São as Firmicutes, Bacteroidetes, Arquemâncias. Então, esse tipo de bactérias são as que favorecem um equilíbrio, né? Porque o que é que acontece com a gente? Se a gente tem um equilíbrio, que a gente chama de eubiose, não favorece a doença. Sim. A disbiose é que favorece a doença. Então, a gente procura fazer um equilíbrio através da alimentação, das atividades físicas, a qualidade de vida, né? Então, isso é fundamental. O estresse seria um fator desencadeador de uma série de doenças. Mas se você consegue equilibrar, o equilíbrio é o caminho do meio. Se você consegue equilibrar, você mantém uma microbiota saudável, mantém uma vida saudável, né? O que não é fácil, né? Principalmente vivendo a pandemia dessa, né? Era isso que eu ia comentar, né? A pandemia acabou afetando a gente de diversas formas. Então, muito provavelmente também a nossa microbiota acabou também sendo afetada, né? Sem dúvida. A gente tem estudo de fazer do Covid na microbiota intestinal, né? Então, você tem uma relação direta, como a Thaís falou, do eixo cérebro-espial e o eixo intestinal. Eles são independentes, mas cada um, de alguma forma, eles se interagem. Então, é fundamental isso. Inclusive, já foi visto que pessoas que nascem por parto cesáreo, como parto vaginal, têm uma alteração nessa microbiota desde o nascimento, né? Nossa! O uso de antibióticos também está muito relacionado, porque a gente quer matar as bactérias boas, mas ou as bactérias ruins, mas acabam que as bactérias boas também sofrem com esse uso indiscriminado e intenso de antibióticos. A propósito disso, a gente falou que é importante, o parto normal, a microbiota da criança, ela se desenvolve do terceiro ano de vida em diante, é o mais importante você começar a trabalhar. Mas a mãe passa a microbiota para o nenê, e ela passa justamente através do parto normal. A cesariana, a criança tem o primeiro contato com o ambiente externo, uma microbiota completamente estranha para ela. A microbiota da mãe, através do parto normal, é o mais saudável. Tanto que essas crianças desenvolvem menos alergia, menos problemas durante a vida do que as crianças que fazem parto cesariano. Certo. Né? E isso é um fato que outras doenças que a gente estava falando, que a gente pode tocar aqui, falou das doenças que estão relacionadas com a microbiota.
O estudo de vocês lá no IAME também tem algo a ver com obesidade? Vocês também têm aí tentado estudar essa relação entre a microbiota e a obesidade? Vamos falar também um pouquinho? Sim, sem dúvida. A microbiota está relacionada com várias linhas de doença. A gente tem algumas linhas de ação de pesquisa, né? A obesidade é uma delas, o autismo, depressão, esclerose múltipla, doença inflamatória intestinal, câncer coloretal, síndrome do intestino irritável, tudo isso está vinculado à microbiota. Então, um dos fatos é a obesidade, você tocou, Mara. Já foi feito o trabalho, né, vários trabalhos que você pega o ratinho gordo, transfere a microbiota do ratinho gordo para o magro engorda. Você transfere a microbiota do ratinho magro para o gordo emagrece. Nossa! Então, isso é um fato curioso. A relação da obesidade com a microbiota intestinal, né? Tanto é que hoje a gente está vendo como é que o perfil de um paciente obeso, como é que é a microbiota desse paciente obeso. É X. Se a gente tirar essa microbiota, trabalhar ela, ele perde peso, é uma possibilidade. Então, já se fez em animais, transparecer isso, colocar isso para o ser humano. Como é que pode trabalhar essa situação, né? Diabetes é um fato também, a diabetes mellitus. O autismo é outro também, que você já viu, tem alguns trabalhos mostrando a relação do autismo com a microbiota. A parte cognitiva e a relação dela com a microbiota. Então, tudo isso envolve a microbiota. Por isso que a microbiota hoje é um assunto de extrema importância. Bilhões de bilhões de dólares. Que é isso, né? Isso. Inclusive, uma das principais formas de manter, né, de modular essa microbiota beneficamente é a alimentação. Então, a alimentação relacionada a carboidratos simples, açúcares, geralmente propiciam uma microbiota mais patogênica, mais inflamatória. Enquanto pessoas que têm uma ingestão de fibras, de frutas, de verduras, de legumes, vegetais, leguminosas, geralmente têm uma microbiota mais equilibrada, diversificada. Tanto em qualidade, né, nos tipos dessas bactérias encontradas, como em quantidade também. A gente está aqui falando sobre esse assunto e eu só estou conseguindo pensar o quanto que a microbiota ela é importante para a nossa saúde geral, né, professor? E a gente às vezes nem tem a noção disso. Uma das coisas nossas, Mara, que a gente está tendo grande dificuldade e vocês, a mídia vai ser fundamental, vai ser um divisor de água para a gente, é que a gente vai começar a fazer os transplantes fecal, né? O transplante de microbiota intestinal. A princípio, quando você fala em fezes, poxa, fezes é aquela coisa escatológica. Sim. Mas nós vamos trabalhar isso de uma maneira que não agrida, né? Que faça com que as pessoas entendam da importância que isso é de ajudar as outras pessoas. Como assim? Então, o grande problema é encontrar um doador de fezes adequado. Sim. Porque tem um critério, um consenso europeu que a gente segue, que ele é muito exigente. Então, você não pode ser obesa, você não pode ser hipertensa, você não pode ter tomado antibiótico, não pode ter nenhuma doença do aparelho digestivo. Você tem que estar limpa. Isso você tem que ser uma atleta, limpíssima. Então, não é fácil. A gente tem visto que cada 100 pessoas que a gente procura fazer entrevista, já tem um questionário estruturado, o primeiro questionário, passou pelo questionário e faz os exames. Depois dos exames, preencheu, está tudo certo, ele passa a ser doador. Então, só de cada 100 pessoas, 7 passam nesse teste. Muito pouco. Então, é uma coisa difícil. É por isso que tem que haver uma maior divulgação, esclarecer qual é a importância dela, as pessoas que possam fazer essa doação. Não é, você imaginar 50 gramas de fezes, a gente pode fazer 50 gramas para 5 pessoas, doar para 5 pessoas. Então, pessoas diabéticas, obesas, né? Doença inflamatória intestinal, você pode doar essas fezes de pessoas saudáveis, você trabalha essas fezes, você dilui ela com soro fisiológico, tem algumas maneiras de você fazer o transplante. Ou através de sonda nasogástrica, ou cápsula, você liofiliza as fezes. O problema das cápsulas é que você tem que fazer 20 a 30 cápsulas, a pessoa tem que gerir isso e não é fácil, né? E também através da colonoscopia, ou da endoscopia digestiva alta. A endoscopia mais para síndrome do intestino irritável. A colonoscopia mais para doença inflamatória intestinal, para obesidade, para diabetes. Então, você cede ao paciente, limpa o intestino dele e pega essas fezes que já foram trabalhadas de uma pessoa extremamente saudável e transfere para esse paciente que está com problema. E aí você vai acompanhando ele. Então, naturalmente, essa doação
das fezes da microbiota saudável, passa para esse paciente e o intestino começa a reconhecer ele e o seu organismo começa a se adaptar a essa nova situação. E aí, É o teste do ratinho sendo feito em humanos? mesma coisa, o teste do ratinho sendo feito em humanos. Já tem isso, né? Já existe, a Thaís Sim. sabe disso. A gente já está padronizado isso na infecção, que é o Clostridium. Sim. A infecção pelo Já é a excesso de primeira antibiótico, linha, né? que ela falou. Então, o excesso de antibiótico destrói toda a sua microbiota. Então, através desse tipo de problema, a gente faz a transplanta da microbiota, 95% dos pacientes ficam curados. Então, você salva a vida. Isso é um problema seríssimo na Europa e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente carece ainda desse detalhe, porque a parte da estatística é muito pobre, em termos de segmento, em termos de Sim. estatística. Mas, nos Estados Unidos, é um problema gravíssimo. E o transplante de microbiota resolve essa situação. E tem os grandes bancos de fezes no mundo, né? Tem o Open Biome, que é nos Estados Unidos, ele serve toda a América do Norte. E é uma organização não governamental, sem fim lucrativo, que recebe a doação, faz uma mídia grande para todo mundo e as pessoas doam, né? Preenche aquele critério e doam as fezes. E aí ele distribui para todos os Estados Unidos, né? E fazem isso de uma maneira bem tranquila. No Brasil, a gente ainda carece muito disso. Está começando agora. Sim. E os resultados estão sendo promissores, né? É. E deixam os pacientes com esperança Isso. de uma nova linha de tratamento aí para diversas Isso. doenças. É uma alternativa, né? O transplante já está sendo feito em diversos centros de pesquisa no Brasil inteiro e aqui na UFAL, né? A gente tem o orgulho de ter o inhame, então de ser um dos centros que tem Sim. esse estudo da microbiota, né? Então realmente é de muito orgulho. Você sempre se interessou, Thaís, assim, como estudante, por essa área ou foi aos poucos descobrindo e gostando e adentrando aí nesse universo? Eu hoje estou no 10º período. E no começo tá da quase se formando? Tá quase, quase me né? formando. Thaís é doutora em microbiota. Ah, maravilhoso. E no começo da faculdade a gente não conhecia ainda muita coisa, né? A doutora Ângela Canuto gostava sempre de falar nas aulas dela. E aí eu fui para um congresso em 2019, a Semana Brasileira do Aparelho Digestivo, quando teve vários dias com diversas palestras sobre microbiota, foi quando eu comecei a me interessar. E aí eu rodei no estágio com o doutor Manuel Álvaro e aí a gente comecei a encantar mais pelo assunto, então hoje eu gosto muito. Meus amigos sabem que quando eu posso falar de microbiota eu falo, Vai é algo falar, que né? me empolga, é algo realmente apaixonante. E hoje a gente pode falar que tem um centro de pesquisa aí na nossa faculdade. O professor fica só orgulho, né, da pupila aí. Para mim, eu fico extremamente... Isso é que deixa a gente mais entusiasmado, ver os estudantes, o entusiasmo dele, a vontade de querer, porque vai chegando a um ponto que a gente automaticamente, nós vamos fazer parte da microbiota que vai ser substituída. Então, isso compete a eles. Então, o inhame vai ter uma continuidade, né? Tem uma vida pela frente e tem que ter várias Thaís, outras pessoas que estão no grupo para poder ir ocupando esse espaço, né? Porque o inhame hoje no Brasil, no Nordeste é o único que existe, não Sim. tem nenhum. E no Brasil, eu acho que com essas características, tem a Unicamp, tem no São Paulo e tem no Rio Grande do Sul, se não me falha a memória. Ou seja, está entre 3, 4, 3, né? 4 no Brasil, né? E a gente está fazendo também uma terceirização com outros serviços, como Minas Gerais, o Piauí, né? Mesmo São Paulo com a Unicamp, e fazendo essa interdisciplinaridade. Isso aqui é fundamental, né? Cresce todo mundo junto. E os pacientes, todo mundo. A ciência é fundamental para alimentar isso aí, né? Crescer junto e crescer de forma saudável, né? Isso Com aqui é certeza. Para a gente fechar então aqui nosso bate-papo, vamos resumir ele aí, vamos falar resumidamente sobre a microbiota intestinal e por que ela é tão importante. A microbiota é importante para o bem-estar geral, né? O equilíbrio dela é fundamental para o bem-estar. De uma maneira geral, em termos de defesa, Sim. em termos de equilíbrio mesmo, para evitar os processos de diarreia, aumento de peso. E é importante que as pessoas se conscientizem, né, do que é ser um doador. E isso é importante também que vocês da mídia, de uma maneira geral, divulguem. E a gente está, a Thaís,
o nosso laboratório está aberto, nós podemos deixar o contato para as pessoas que têm interesse em querer participar desse grupo, em querer fazer parte, conhecer mais o que é que vem a ser a microbiota, né? E os fundamentos que ela traz, os benefícios que ela traz para as pessoas de uma maneira geral, né? Então, nós estamos à disposição, Mara, para qualquer situação que vocês queiram, mais esclarecimento, que o tempo é curto, que a gente possa trabalhar mais. E para as pessoas de casa, né, a cuidarem melhor dessa microbiota. Então, se você ainda não conhecia a microbiota, agora você já conhece. E a importância desse espaço, que a gente possa difundir esse conhecimento, porque vocês precisam cuidar da microbiota de vocês, com a dieta, com o exercício físico, com os hábitos de vida adequados, porque ela é muito importante, né? Pois é, e a ciência está aí mostrando que com uma microbiota saudável a gente pode ainda ajudar outras pessoas também a ficarem mais saudáveis. Multiplicar. Vamos passar então o contato aí, né, do Instituto ou as redes sociais, para que o pessoal de casa aí que está gostando aqui do nosso bate-papo, se interessou, possa saber mais. O contato seria da FAMED, certo, a Faculdade de Medicina, certo? Que estaria vinculado, o INHAME está vinculado à FAMED. Tem o nosso telefone pessoal, certo? Eu posso passar o meu telefone, que é 93277888. A Thaís também pode ser o contato. E a gente tem um grupo. Sim. Esse grupo é o grupo do INHAME, a gente pode ter um WhatsApp, né? E através do meu telefone as pessoas podem ter acesso e a gente vai trocando algumas informações, entendeu, Mara? Muito. E depois nós vamos fazer um blogzinho sobre o INHAME. Já quero acompanhar, viu? E aí a gente vai colocar essas informações para as pessoas acessarem e tirarem as dúvidas. Perguntas mais frequentes que pode surgir, como é que ela pode ser portadora, pode ser doadora, o que é que deve fazer, a quem se dirigir. Então esse blog brevemente vai estar para todo mundo através da UFAL, da Universidade e da FAMED, que vai ser formador de opiniões sobre a microbiota intestinal. Acompanhem, tá? Lá pelas redes sociais da UFAL e também lá pelo site. Thaís, obrigada pela sua participação aqui. Maravilhoso. Parabéns aí, obrigada pela oportunidade. Pelo trabalho. Que agradeço. Professor, também, muito obrigada, tá? Pela sua participação aqui, pela sua vinda aqui. A vinda de vocês com certeza contribuiu muito e a gente poder aprender hoje um pouquinho mais sobre a microbiota. Obrigada, viu? Mais uma vez. Vocês. Bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí. Daqui a pouco estamos de volta.